Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Tirando Dúvidas na Aquarela. Eu sou o Befremo, artista visual, fundador da comunidade Befremo da Aquarela. E nesse programa aqui eu vou responder algumas dúvidas sobre aquarela. Então a gente vai bater um papo aqui, a gente vai tirando as dúvidas que atormentam você que está aí do outro lado na aquarela. E a ideia é, vou chamar alguém aqui de vocês para a gente bater um papinho de meia horinha sobre suas dúvidas na aquarela. E aí a dúvida de um é a dúvida de muitos. Na minha jornada na aquarela, isso foi muito importante para mim, compartilhar essas dúvidas com os meus amigos artistas e minhas amigas artistas. Então, aqui é mais uma oportunidade para a gente trocar uma ideia sobre essas dúvidas na aquarela. Eu vou chamar a Márcia aí, que já pediu para entrar no vídeo. Já te chamo, Márcia, fica aí. Então, acho que esse contato mais um a um é importante também no aprendizado da aquarela, se você quer atingir resultados profissionais na sua pintura. Porque às vezes a gente fica só copiando tutoriais, né, vendo um monte de conteúdo na internet, mas esses conteúdos às vezes não vão direto ao ponto, aquele ponto que dá dor de cabeça. Márcia, eu mandei uma solicitação para você, ver se você consegue andar. Andar, ó, entrar. Oi, Márcia, acordou 5 horas da manhã? acordei. Eu acordei cedo também. Márcia, ó, vou fazer o contexto para a galera não achar que é marmelada, tá? Márcia, ela é membro da comunidade Befrema da Aquarela. Eu chamei ela porque eu já sei como ela é, o modus operandi, ela é meio maluca igual eu. Então, vai dar tudo certo. E aí, Márcia, vamos testar esse programa. Obrigado pela presença, por acordar cedo. Você está aparecendo aí para toda a Globo, né? Está aparecendo na Globo. Então, bora lá. Ó, vou dar o contexto de novo, Márcia, e aí a gente bate um papo, tá? Hoje vai ser meio descontraído, vai dar tudo errado hoje? Vai, depois vai dar tudo certo, como a gente sempre diz. Assim Então, que é bom. tá, então eu vou pôr o fone aqui, que a Lívia já tá me auxiliando, também acordou cedo, porque ela falou que tá dando eco. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo muito bem. Então fechou. Então vamos lá. Esse programa aqui é pra gente tirar dúvidas. Fechou. É pra gente tirar dúvidas sobre aquarela. Você pode perguntar qualquer coisa, né, de aquarela. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás. Mas é mais uma troca, né? Não estou aqui para cagar regras na aquarela, mas por ter bastante experiência, a gente vai trocando. A gente já bateu outros papos antes. Então, Márcio, vou começar, como a gente sempre começa, né? Se apresentando. Fala um pouquinho da quem você é e a sua história com aquarela. Bom, bom, meu nome é Márcia, eu sou fisioterapeuta de profissão. Eu trabalhei no INCA, trabalhei com cuidados paliativos e com câncer no Brasil durante muitos anos. E aí tive a oportunidade de migrar para o Canadá como trabalhadora para exercer a fisioterapia. E assim, aí eu vim para cá em 2013, 2014 e comecei não a trabalhar como fisioterapeuta, trabalhei mais em coordenação de projetos, trabalhei na Via Rail e depois consegui o diploma em fisioterapia. Eu acho que o ano de 2000, não, o ano de 2020 para mim eu trabalhei tanto com a pandemia que eu nem me liguei em nada de arte, de tudo, enquanto estava todo mundo pintando. Eu estava lá me estressando no hospital e tudo, porque era muito estresse, não conseguia chegar em casa e fazer nada. Em 2021, eu queria pintar toda a minha casa. Eu queria, a cada hora, pintar a casa de uma cor. E aí, acabei... A minha amiga falou assim, poxa, faz alguma coisa. Eu disse, eu queria pintar. Ela, então faz aquarela, que é barato. Você vai pintar o papel, só assim você não estraga a casa toda. Porque eu queria botar rosa, verde, como de cada cor. E eu vim para aquarela e o teu curso foi a sugestão da Luziane, que uma amiga minha muito querida, que é super fã, adora seu trabalho, etc. A Luziane sabe muito, é uma pessoa que eu sempre peço opinião também das coisas. E é isso, aí eu estou aqui agora na comunidade do Befrema, da Aquarela.
Só. Mas ó, isso foi muito louco, né? Porque durante a pandemia, acho que a arte foi Uhum, um ponto de escape para muita gente, uhum, assim, né? Para mim, eu já pintava, né? Já tinha um ateliê, mas foi um choque para mim quando fechou, porque eu participava de muito evento, né? De feira, tinha ateliê aberto aqui, uhum. então foi uma época meio chocante. E a ideia da comunidade veio muito disso. Eu comecei a fazer as lives, né? Aquele boom de live no começo da pandemia que todo mundo fazia. Mas eram lives de demonstração, de bate-papo. E aí um amigo meu que falou, por que você não dá um curso? Eu falei, curso? Não, dá muito trabalho fazer curso, eu não sei ensinar, tal. E, e aí, mas eu percebi que durante as lives a arte é muito transformadora, né? Porque tinha gente que não pintava, que vinha ver eu pintando, porque estava estressado, assim. É. Então, primeira coisa, parabéns, porque imagino que foi muito puxado é, essa primeira fase da pandemia para quem é profissional da saúde, né? E seja bem-vindo ao mundo da aquarela, né? Que não tem volta, não tem volta. Depois que vem. Exatamente. Eu gosto muito de artes, eu gosto muito de pintura. Eu sou apaixonada pelos impressionistas. Sim, E a pandemia, a única coisa foi realmente parar de viajar, porque eu gosto de museu. Eu gosto de ler livros de artes, gosto, mas eu aprendo muito mais quando eu vou no museu e observo cada detalhe de perto, porque você consegue ver a obra, né? E o Brasil sim, tem cada museu tão incrível, tão incrível. O Brasil tem, olha, o Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro sim. é maravilhoso. Eu tenho muita saudade. E é muito importante para quem pinta ver uma obra ao vivo, né? Acho que hoje a gente tem a internet que ajuda muito, então você vai lá no Google, digita uma referência, você consegue ter acesso a tudo, assim. Mas você tá na presença de uma obra ao vivo é uma coisa meio inexplicável, assim, né? Tem uma áurea, assim, como se fosse um templo e ali tivesse uma obra, que é meio inexplicável de passar. Então, eu gosto muito de falar para vocês que um bom pintor de aquarela, né, um artista profissional da aquarela, precisa apreciar obras também. Não é só ver referência, ver fotos, tentar pintar. Mas você ir ao museu e ver um quadro de perto, Uhum. você aprende muito rápido algumas soluções, porque alguns problemas que você enfrenta ali no dia a dia da aquarela, você consegue enxergar ali no museu como o artista ele resolveu aquele problema. Independente de a obra ser aquarela ou não, pintar é pintar, né? Como eu sempre falo, pintar é representar numa superfície ali de duas dimensões uma impressão do mundo. Então, ver a obra de perto é muito importante, tanto quanto ver as referências e copiar, né? Mas aquele exercício que eu passei lá para vocês, de pintar ao vivo, o abacaxi lá, que você arrasou naquele abacaxi ontem, fiquei até emocionado. É muito importante você olhar o mundo e representar. Mais do que copiar alguma coisa, um tutorial, é importante você estar sempre observando o mundo. É uma das funções do artista, né? Não é só pôr a tinta no papel, mas também aprender a olhar com carinho as coisas ao entorno. E aí, Márcia, vamos começar a nossa sessão de Vamos dúvidas lá. para a gente testar. Cuidado com as dúvidas muito cabeludas. É o meu primeiro dia aqui, então, mas brincadeira. Pode perguntar o que você quiser, a gente vai batendo um papo. E a ideia aqui é que você saia daqui um pouquinho mais tranquila para atingir seus resultados aí, profissionais na aquarela, Uhum. sem se estressar tanto. Lembrando que pintar é uma batalha sempre. Então não vai chegar o dia que você vai pintar e vai falar, eu já sei tudo, vou pintar. Que você está sempre batendo cabeça, porque você não consegue planejar a obra inteira de antemão, né? Vou fazer do início ao fim, já vai surgindo, a água escorre para lá, volta a tinta, o pincel cai da mão, faz uma mancha. Então é sempre essa batalha. Então conta um pouquinho aí das suas dúvidas na aquarela e a gente vai batendo esse papo. Eu acho que a minha dúvida ainda, porque como eu nunca fiz uma aula presencial de aquarela, então, assim, a pessoa não está do lado, mas eu acho que, de qualquer forma, eu também estou conseguindo evoluir muito. Mas, assim, é o tanto de pigmento e água. Às vezes eu ainda tenho essa dúvida, que às vezes Certo? e
também como a gente pode... Sabe aquela coisa das camadas que você fala sempre? Aham. E às vezes em conversa com a Luziane, né, minha amiga, e ela fala também essa coisa das camadas, da luz e sombra e etc. Quando eu vi, minha aquarela perdeu a transparência. Sim, que é o problema comum, né? Assim. Exatamente. Isso tem martelado muito minha cabeça. E por isso que ontem eu peguei vários pequenos abacaxis Aham. e falei assim, eu não vou pintar, eu vou ficar só me divertindo, vou ficar jogando, vou ficar fazendo teste com mancha. Então, vamos responder essa pergunta da água, né? Eu vejo, é um problema de todo mundo, assim, que esquenta a cabeça, a gente vai dormir sem saber. E eu também, como mestre aqui, para passar isso para vocês de uma maneira que supra uma vontade de vocês, né, de saber quanta água colocar, mas que seja realista. Porque eu vejo muito conteúdo na internet explicando isso da água, mas isso da água tem mais a ver com a luz do que com a quantidade de água. Então, na aquarela, quanto mais luz, mais água. Porque na aquarela, o que acende, né, deixa as cores leves, é a água. Então, as áreas mais claras possivelmente vão ter cores mais claras, né? Então, amarelos. E a luz é iluminada. Para você iluminar, você vai pôr mais água. Lembrando que na aquarela a gente vem escurecendo aos poucos, né? Então a gente tem que começar com muita água e a gente vai diminuindo essa concentração de água durante a pintura. O que eu vejo muito é que no ímpeto de acertar o desenho, né, acertar aquela pintura, a pessoa começa a colocar mais pigmento. Então, eu preciso acertar esse desenho, eu vou fazer menos diluído porque eu tenho mais controle. E aí a pintura vai perdendo a transparência porque vai tendo um acúmulo de tinta ali em cima do papel. Esse exercício que você está fazendo de pintar solto, ele é muito importante, porque na aquarela a gente vai conseguir escurecer no fim, a gente consegue pôr uma tinta mais densa no fim, mas se você entrar com essa tinta muito pouco diluída, né, no começo, você não vai conseguir recuperar essa transparência lá na frente. Então esse processo da água, não sei se é a resposta que todo mundo quer ouvir, mas ela é muito do feeling do artista. O pintor de aquarela, a pintora de aquarela, ele tem que estar concentrado ali na hora da pintura, para entender que às vezes ele vai dar uma pincelada que não deu certo, ele pode tirar essa pincelada com o pincel limpo e fazer novamente. Mas se você estiver muito concentrado no ponto errado, né, que é acertar o desenho, ou como eu faço isso aqui perfeito, você perde esse time de conexão com a pintura. É normal, né? No começo a gente quer acertar o desenho, quer acertar, fazer igual a referência, mas a concentração maior que eu sempre falo para vocês é cabeça e olho. O artista tem que estar sempre pensando, tá, é muito iluminada essa área, então eu vou pôr mais água. E aí ele vai olhar, ele vai dar a pincelada, ele precisa olhar ali e entender o que aconteceu. Minha batalha é sempre essa, que vocês entendam o que está rolando. Porque senão fica ali eu vi um pelinho na referência, eu vou pôr um pelinho. Eu vi uma pedra, eu vou pôr uma pedra. E você perde o processo da pintura. Então, esse esqueminha da água é o seguinte, você vai começar com muita água sempre. E quanto mais água, menos controle. Normal, tá bom? Faz parte da aquarela esse descontrole no começo, é o dar tudo errado no começo. No fim, você vem racionalizando, recortando com um pouquinho menos de água. A dica, nesse momento, usa mais água do que o necessário, tá bom? Por isso que é importante um bom papel nesse processo de aprendizado, porque um bom papel aguenta bastante água. Então, usa bastante água no começo, dá uma estruturada no seu desenho com bastante água, porque depois você consegue cobrir essas camadas mais diluídas, né, no fim. Agora, se você começar com pouca água, você não vai conseguir recuperar esse desenho. Então, vem nesse processo, muita água no começo, aí você vem reduzindo a quantidade de água até o fim. Não necessariamente uma área escura ela tem menos água, você pode usar uma cor mais escura. A gente teve até uma aula sobre como escurecer na aquarela. Mas vem fazendo esses testes
que você fez, né, mais soltos, mas eu gostaria muito que você anotasse o que está rolando. Eu falo sempre isso para vocês, né? Anota, que não sei o quê. E eu sei que você anota, que eu vejo essas anotações, mas o artista ele precisa compreender o que está dando certo e o que está dando errado, para na próxima vez que você pintar, você não começar do zero. Quando você faz um tutorial, não necessariamente você está entendendo. Então, você fez 10 abacaxis, o primeiro você fez com muita água. O que aconteceu? Fez o efeito couve-flor, borrou, fechou. No outro você usa menos água. Ficou sem transparência, ficou duro. Então você já tem ali 2 parâmetros para levar para a sua próxima aquarela. Lembrando que na pintura não tem certo ou errado. Eu digo sempre que existem efeitos, mas quando você põe um efeito num lugar que você não quer, ele vira um defeito. Então é só isso. Não existe certo ou errado. E aí eu não gosto muito quando vocês falam assim, deu tudo errado, tá errado. Não tem errado. Você testou uma coisa que não saiu como esperado. É o acaso da aquarela. Mas aí você anota o que aconteceu e leva isso como repertório para a próxima pintura, porque sua melhor pintura é sempre a próxima. Se você anotar o que rolou, não tem como você estar menos consciente na próxima pintura. Então, acho que eu te respondi artisticamente uma demanda que muita gente quer que eu responda tecnicamente. É uma gota de água aqui, depois é 2. Não existe, não tem como, né? Assim, é a batalha do artista. Então, mas essa pergunta é boa porque eu recebo sempre essa pergunta. E a água, o controle da água? Lembra sempre só que não é o controle da água, é o controle da ansiedade da cabeça. A mão você treina o resto da vida. Agora, o pensamento correto é que vai guiar a sua mão. Se quiser continuar nesse assunto, pode falar. Mas se quiser tirar outras dúvidas. E se não ficou claro, pode perguntar também, não tem problema. Não, para mim ficou claro, e eu acho que você falou um ponto essencial. Eu até fiz sexta-feira, eu até fiz uma vivência de arte-terapia, né? Justamente porque eu notei que todos os meus trabalhos de aquarela, a falta da paciência e a ansiedade estava me incomodando muito. Então, quando eu embarquei nesse projeto, né, de fazer uma vivência de arte-terapia, foi justamente para controlar a minha ansiedade. E aí, quando eu vi, eu consegui fazer um degradê, sabe? Porque... E eu ficava assim, gente, Befrema falou isso. Gente... Aí eu falei assim, não, é o momento de pensar nisso. Mas assim, você respondeu. Agora, uma pergunta. Quando a gente faz aquela técnica, as pessoas falam técnica do molhado no molhado. Certo. Eu não me atenho muito a... óbvio que é interessante você ter o nome das técnicas, saber a parte técnica e tudo, mas eu gosto mais do resultado do que eu vou aplicar esta técnica aqui. Eu sou muito mais... Eu tenho mais aquela coisa artística e experimentar. Mas digamos, aquela técnica do molhado sobre o molhado. Certo. Quando a gente molha o papel e a gente vai com pigmento depois para colorir, a gente usa o pigmento puro ou a gente usa o pigmento diluído, mas tem muito pigmento? Certo. Depende, as respostas dependem. Mas vou explicar da técnica. Eu também não sou muito fã dessa nomeação, né? Eu acho que é até meio gourmetizado hoje essa... É drifting, é lifting, é wet on wet, dry on wet, como se isso resolvesse na hora da pintura. Dificilmente, quando você está pintando, você fala assim, vou fazer um dry on dry agora, vou fazer um wet on wet, vou fazer um lifting. É muito espontâneo essas soluções durante a aquarela e você vai incorporando isso na sua jornada artística, né? Você não pensa tanto assim, racionaliza na hora de pintar.
E aí acho que hoje tem muito essa gourmetização das técnicas, né? Ah, vou te ensinar aqui 10 técnicas e você é pintora de aquarela. Então também eu concordo com você, eu não gosto dessa coisa muito fancy assim, né? Ah, é wet on wet agora, essa técnica é wet on wet. Mas, ó, eu vou te dar alguns pontos importantes aqui. Sempre que você quiser mais fluidez na aquarela, você vai aguar o papel. O que eu quero dizer com isso? A água é um lubrificante. Então, sabe quando você está no quintal, hein? Não sei se você lava quintal ou já lavou na vida. Se está seco, você consegue andar sem cair, né? Você vem, anda normal, com sua havaiana, você não escorrega. Se você molha o quintal, aquele quintal de piso, o que acontece? Você começa a escorregar. E aí você põe sabão, você escorrega ainda mais. Na aquarela é o mesmo processo. O papel é o quintal seco, certo? Então, se você quiser se equilibrar, ter muita precisão, você vai trabalhar sobre esse quintal seco, que é o papel seco. Então, você vai pegar essa aquarela, vai diluir e vai dar as pinceladas nesse quintal seco, né, nesse papel seco. E você vai ter o controle extremo da aquarela. A pincelada que você der, ela vai ficar marcada do jeito que você deu. Porque não tem ali a água para lubrificar e fazer esse pigmento escorregar para lá, escorregar para cá. Então, quando a gente molha o papel, o que a gente está fazendo? A gente está passando um lubrificante ali na superfície do papel. O que isso acarreta, molhar o papel? Você vai conseguir escorregar esse pigmento de uma maneira mais fluida, né? Então, aquela coisa que estava muito atrito ali, muito pincelada marcada, quando você dá a pincelada sobre o papel molhado, o pigmento expande, ele escorre livremente, né? Então, você vai ter essa coisa mais orgânica. O que você tem que entender é que quando o papel está molhado, a partir do momento que você dá uma pincelada, o pigmento expande, né? Então, ele se separa. Então ele vai tender a clarear. Então aquela pincelada que você tirou do godê e deu sobre um papel molhado, ele dilui ainda mais em cima do papel e ele clareia. Então eu vejo muitos alunos lá também falando isso, eu pintei e aí quando secou, ficou mais claro, eu perdi tudo que eu tinha feito porque clareou. Porque quando você dá a pincelada ali, a tinta está concentrada. Ela pingou no papel molhado, ela se expande. O pigmento se separa, então fica aparecendo mais a fibra do papel do que o pigmento. Então, o que acontece? Você pode usar o pincel concentrado, né? Então, eu nem vou diluir a tinta ali, vou dar uma pincelada no papel molhado e o pigmento vai se expandir. Só que quanto mais tinta você colocar, mais pigmento vai ter no papel. Então, ele vai ficar mais escuro. Então, não tem o certo ou errado, né? Você pode usar tinta diluída, só que você tem que calcular aí, você técnico agora, que toda pincelada que você dá num papel molhado, ela vai clarear uns 30%, vai perder intensidade depois que secar, porque ela vai expandir e vai secar. Então, o que eu faço aqui eu ago o papel e eu venho trabalhando a mesma coisa que a gente conversou anteriormente sobre a água, né? Eu venho começando com a aquarela mais diluída para fazer as grandes manchas, né? Porque quanto mais água, mais eu consigo pintar. E aí eu venho trabalhando mais concentradinha no fim para fazer áreas mais escuras. Então não tem certo ou errado. O ideal é que você comece com a aquarela mais diluída e venha diminuindo essa concentração de água no fim. Mas lembra sempre, quanto menos diluída, né, a aquarela, mais pedrinhas de cor você tem. Então a cor eu chamo de pigmento, não chamo de tinta, né? Que são as pedrinhas de cor. Quanto mais água e menos pedrinha. Então você vai ter menos cor e mais luz. Se você diminuir a quantidade de água, você tem mais pedrinha e menos água. Então vai estar os pigmentos mais juntinhos e eles vão cobrir mais a superfície do papel. Então, no wet on wet, que a gente fala, molhado sobre molhado, é isso, você vai ter uma superfície lubrificada, né, no papel, o quintal molhado ali, e você vai dar as pinceladas de havaiana aí, e o pigmento vai ficar escorrendo para lá e para cá. É muito gostoso esse exercício, porque ele treina essa dinâmica, né? Você pode empurrar o pigmento para cima, para baixo, pode tirar com o pincel. Enquanto estiver molhado, quer dizer que o pigmento ainda não colou no papel. Então você vai ter um tempo maior para
para fazer a cutucação, que eu sempre falo. Nessa fase você pode cutucar. No fim, você não pode cutucar no seco, né? Porque, como eu disse anteriormente, o papel seco, toda a pincelada que você dá vai ficar uma impressão, né? Dessa pincelada. Então, dá para perceber quando a pessoa cutucou muito no seco. Você consegue ver aquelas pinceladinhas, sabe assim? Um monte de pinceladinha, a pessoa cutucou, não dá para ver a fibra do papel, porque a pessoa cobriu o papel inteiro. Então, começa no molhado, é um bom exercício, principalmente se você tem muito controle, né? Tem a tendência a fazer contornos muito fortes, tal. O molhado não vai te permitir fazer essa cutucação tão marcada. Então, começa no molhado, faz esse exercício, já que você está fazendo os abacaxis, faz um abacaxi no molhado. Você vai ver que ele vai ficar todo difuso, né? Vai ficar só luz ali, um monte de massa, e aí no fim você joga aquela textura que você fez ontem, que você aprendeu a fazer, em cima dessa camada principal. Então, faz um trabalho hoje aí, não sei se vai pintar hoje, molha o papel e faz o mesmo abacaxi que você fez ontem, com aquela mesma linha que você fez colindo, só que você vai fazendo molhado. E aí você vai perceber que o pigmento ele vai começar a expandir. Depois dessa expansão, em algum ponto ali, por exemplo, no ponto focal que a gente fala, você pode colocar a textura no seco. Então você faz a pintura inteira no molhado e aquele lugar que você quer que a pessoa olhe na sua pintura, a coroa do abacaxi que você gostou, ou uma texturinha, aí você faz no seco. Porque eu vou ter uma base difusa, né, esfumada, e aí aquele ponto focal eu vou ter a aquarela mais definida. Então, é isso. Molha o papel para fazer as primeiras camadas e no fim você trabalha no seco para ter precisão. A gente vai ter o começo orgânico e o fim mais recortadinho ali. Isso vai fazer a sua aquarela, eu falo sempre isso, que minha meta é que vocês atinjam resultados profissionais. Isso vai fazer alguém, quando vê sua aquarela, entender que você usou o equilíbrio ali. Então tem uma parte que é mais difusa e uma parte mais recortada. A pintura é sempre esse equilíbrio. Não é só acertar, não é tudo duro, nem tudo esfumado. A gente precisa trabalhar esses dois pontos. Resumindo, molhe o papel para fazer as primeiras camadas e no fim você trabalha sobre o seco. Passa o secador e aí vem definindo com o tempo. E você pode também ir molhando o papel durante o processo. Pintei uma camada, sequei. Aí eu molho tudo de novo e aí eu faço outra camada sobre o molhado. Porque toda vez que você seca, é como se você estivesse passando um verniz na sua aquarela. Então fiz uma camada, sequei, eu garanto que aquilo ali não vai sair mais. É como se eu estivesse falando, ô Deus da aquarela, eu gostei muito dessa mancha, gruda ela aí que eu não quero mais que ela saia. Aí você seca, e aí você pode molhar ela inteira, né? Dependendo do papel. Lógico, se for mão val não dá certo. Mas se for um papel 100% algodão, ela impregna ali, você consegue fazer uma aguada em cima da aguada que você tinha feito anteriormente. O processo da pintura ele não é linear, tá? É lógico que tem os passos, né? Começa do fundo para frente, do claro para o escuro, do grande para o pequeno, mas vocês não são máquinas de pintar. Vocês pegam e vêm passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3. Vocês podem repetir processos, fazer uma aguada no fim, fazer uma aguada no começo, recortar no fim, só não pode começar muito definido, né? Já com as linhas fininhas, porque aí você perde essa luz na aquarela. Ótimo. Respondeu. Respondi. Eu sei que é muito teórico às vezes, né? Mas como vocês estão praticando muito, essas teorias fazem sentido. Não adianta nada eu falar teoria para quem não produz, porque aí vira uma coisa muito de livro, né? O livro de aquarela. Não adianta muito livro você entender as técnicas. Se você não estiver praticando, e é por isso que eu gosto desses bate-papos ao vivo, né? Sempre que eu posso eu falo ao vivo com vocês, porque eu preciso entender as demandas que estão rolando no campo de batalha. A teoria ela funciona na teoria. Na prática, não é assim, a teoria não funciona tanto na prática. Então é importante vocês perguntarem para a gente ir trabalhando essas dúvidas pontuais e não só perguntar, né? Mas produzir também para o aquarelista é crucial. Vocês estão aqui porque vocês estão produzindo. Espero eu. Não quero que vocês fiquem só vendo
aula, 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 aula. Entre a aula e produzir, eu prefiro que vocês produzam, que a gente tem assunto para conversar, né? Não dá para melhorar o que não existe. Então, eu não sei se já aconteceu com você, mas tem gente que pensa muito, eu vou fazer a aquarela perfeita, não, eu vou planejar aqui, vou pintar amanhã, não, vou começar amanhã que eu vou ver mais uma coisinha, vou depois da manhã, tal. Não dá para melhorar o que não existe, né? O que existe só na nossa cabeça. Precisa fazer. Pra É caro. Precisa dar o primeiro passo. Precisa. E o É o que eu falo segundo e o dos meus terceiro. pacientes. Se você quer andar, você tem que saber como sentar, você tem que levantar da cama, sentar, equilíbrio de tronco, botar os pezinhos e levantar e passo a passo. Eu trago isso para aquarela e para tudo que eu faço na minha vida. Eu não posso correr se eu não sei dar o primeiro passo. E eu tenho muita, 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 muita paciência comigo mesmo. Eu não tenho vergonha dos meus trabalhos, muito pelo contrário. Eu tenho um orgulho. Até na mentoria eu mostrei aquele trabalho que eu fiz que eu não tinha gostado muito, mas eu acho que a gente, enquanto aprendiz, e mesmo quando a gente é profissional, a gente tem que ter orgulho das nossas coisas, né? Porque o que pode não ser bonito para um, pode ser bonito para outro. E o nosso objetivo aqui também é aprender, né? E eu acho que é bem isso que você falou, sim, sabe? Essa coisa de pintar todo dia. Eu estou criando essa rotina. Eu faço o curso, às vezes eu não avanço muito no curso, porque eu fico pintando e fico entendendo, mas assim, deixando também rolar, entendeu? Eu fico experimentando, eu fico me divertindo um pouco naquela coisa ali. É prazeroso, não é sofrência. Sim. Entendeu? Quando eu faço uma pintura, quando eu faço um tutorial, não tem sofrência. Tem muito prazer. Sim, se cobrar para melhorar, não pode ser uma sofrência. Gostei desse termo que você usou aí. Como artista, e aí essa frase do Befrema aqui, que eu gosto muito, como pintor de aquarela, a gente tem que amar muito o que a gente faz, o nosso trabalho. Porque cada resultado ali é fruto de um esforço, é fruto de uma trajetória, que a gente bebeu de várias fontes, a gente comprou material, a gente sentou, e só de sentar para pintar uma aquarela a gente já é diferente, porque não é todo mundo que faz isso. Ao mesmo tempo, a gente como artista, a gente tem que estar sempre insatisfeito e insatisfeito, porque senão a gente senta em cima do trabalho. Eu gosto muito dessa frase, porque eu poderia ter sentado em cima do meu trabalho em algum momento. Eu ganhei uma medalha no Salão de Belas Artes, ganhei outra, participei de exposição, comecei a vender meus quadros. Eu podia ter sentado em cima do trabalho e ter feito o mesmo trabalho o resto da vida. Mas a gente tem esse ímpeto de melhorar, né? Sempre. A gente quer fazer mais, a gente quer testar. O artista está sempre muito curioso ali. Mas esse testar, né, não pode ser uma cobrança extrema. Eu vejo muita gente parando de pintar aquarela porque se cobra muito. E aí esquece de olhar o trabalho e falei, poxa, hoje eu fiz uma pequena evolução na minha pintura. Eu consegui controlar um efeito. Você fez o abacaxi, eu consegui fazer um abacaxi. Pô, eu vou comemorar, eu fiz um abacaxi, eu gostei. Muita gente se cobra muito, porque fica vendo a internet, as referências, a blogueira, o blogueiro, o artista, eu não consigo fazer igual tal, e esquece de analisar o próprio processo. Essa evolução na aquarela, ela é quietinha, né? Ela é individual, ela é pouquinho em pouquinho, é melhor dar um passinho de formiguinha todo dia do que querer pintar igual o artista tal de uma hora para outra. Eu gosto que vocês cortem um pouquinho as referências que vocês têm, porque às vezes a gente segue um monte de gente, fica comparando o trabalho e a gente para de comemorar as nossas vitórias na aquarela para se comparar com os outros. Então, aquele ditado da vida inteira, parece que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. A aquarela do vizinho é sempre melhor que a nossa, mas essa jornada é individual. E se você começar a olhar
mais para os outros do que para o seu próprio trabalho, eu tenho certeza que se você copiar muito, em algum momento você vai conseguir atingir o resultado do outro artista. Você consegue, você copiar 100 vezes o trabalho de outro artista, você pinta igual ele. Mas você vai perder a sua essência, que na hora que você quiser mostrar um trabalho seu de aquarela ou vender um trabalho, é isso aí que vai dar o valor, não o preço. O valor do trabalho é eu pegar um abacaxi da Márcia, um abacaxi do Befrema e serem 2 abacaxis diferentes, bem pintados, lógico. Ontem eu falei que a base da pintura é inegociável. Não dá para falar, eu quis, que não sei o quê. Não, a base ela tem que estar ali. Mas o estilo, né? O estilo pessoal que eu sempre falo, você vê um abacaxi de um jeito, eu vejo de outro. Isso aí não pode ser igual, todo mundo pintando o mesmo abacaxi. Então a gente tem que comemorar todas as nossas evoluções, tendo em mente que a gente sempre pode melhorar um pouquinho, puxando o sarrafo, né? É tipo a Olimpíada, o salto em altura. O cara vai lá e pula 1 metro. Aí fala, tá bom, já olha, pulei 1 metro, tá bom. Não, aí ele põe 1,15 m, 2 metros, 3 metros. Você não perde aquele 1 metro que você pulou, né? Você não vai pular menos do que 1 metro. Mas se você sentar no trabalho, você vai ficar só pulando 1 metro ali, sendo que você tem potencial para pular 12 metros. Mas aí você tem que... Você não vai do 1 ao 12 de um dia para o outro. Você vem 1, aí você vem 1,5, aí você vem 1,25 no outro dia que você está cansado, aí no outro dia você fala, não, vou 1,80, aí 2, aí 2,5, aí 3, 4, 12. E aí lá no fim da sua vida você vai estar no 55, porque você subiu 10 centímetros por dia. Não porque você quis pular 25 metros no primeiro dia, que é o que eu vejo muita gente fazendo, né? E amanhã eu vou pintar Veneza na aquarela, que eu vi o artista pintando. Não dá, gente. Para pintar Veneza, o que é Veneza? É um barco, é uma água, é um céu, é uma pessoa. Se você não sabe pintar um barco sozinho, um céu sozinho, uma pessoa sozinho, não sabe colocar luz e sombra, não sabe combinar as cores, se não dá para você construir Veneza de um dia para a noite, né? Até o pedreiro lá de Veneza deve ter tido primeiro um projeto, depois foi buscar o material, aí pôs o primeiro tijolo, pôs o segundo, e aí hoje Veneza é o que é? Pelo esforço contínuo de várias pessoas. Não veio do nada, né? Do dia para a noite, vamos construir aí Veneza. Construa sua Veneza tijolinho por tijolinho, daqui 1 ano a sua Veneza vai estar linda, se você colocar um tijolinho todo dia. Agora, se você quiser construir o Veneza do dia para a noite, você vai acabar a sua energia, né? É isso, não dá para fazer grandes empreendimentos do dia para a noite. Então, eu gosto muito do seu progresso, porque ele é contínuo, eu vejo uma vontade muito grande de fazer. Eu estou aqui para guiar, né? Porque às vezes não adianta fazer muito sem saber o que está rolando e sem saber onde melhorar, mas é importante fazer. E aí, quando inchar a cabeça, que eu falo sempre para vocês, aí vocês perguntam, porque vocês fizeram tanto que não está saindo do lugar, aí eu vou lá e dou um chutinho na bunda de vocês para vocês elevarem mais um nível. Tipo o coach, sou o coach. Ô Márcio, olha isso aqui, você já fez bastante isso aqui, já dominou, agora vem para esse ponto aqui que isso vai te ajudar. Então, acho que na minha jornada, o papel dos mestres foram esse, né? Não de meus mestres de pintura, eu não vi eles pintando muito, né? Uma coisa até meio mística, assim. Eles não ficavam pintando para eu copiar, mas eu pintava e aí a hora que eu precisava, eles vinham aqui do meu lado e falavam, Befrema, o que você achou da luz e sombra desse trabalho? E aí eu falava, coisas que eu estava pensando em acertar, né? Não estava pensando na luz e sombra. Aí quando alguém fala assim, e a luz e sombra? Você fala, realmente, eu estava pondo o pelo do cachorro aqui, mas a luz e sombra ela não tinha nada a ver. Então acho que o papel do mestre, do guia, é muito esse, né? De fazer o aluno, ou o aprendiz, ou o herói, que são vocês, olharem na direção correta. O esforço é de vocês.
Agora eu estou aqui para ficar no ombro de vocês. Como vocês falam sempre, né? Eu estava pintando, aí vi o Befrema na minha cabeça e falando, não cutuca, não cutuca, não cutuca. É muito isso, assim. Eu vejo muita gente querendo que eu pinte, né? Assim, pinta isso para mim, faz um tutorial disso. Eu já sei pintar minhas coisas, né? Eu preciso que vocês consigam pintar sozinhas, chegar num resultado profissional sozinhas, sem ter que eu copiar e dar o passo a passo ali para vocês, porque não é aprender isso, né? Eu fiz alguns cursos assim e foram os cursos que eu mais me iludi e menos aprendi, porque você sai com uma pintura linda, né? No fim do curso, você copiou o professor, mas você chega em casa, vai pintar uma aquarela sozinho e você fala, e agora? E agora, José? Onde eu começo? Onde eu termino? Cadê o professor para me dar o passo a passo? Então, continue produzindo aos pouquinhos e conte comigo quando empacar, porque sempre empaca, né? A gente na aquarela, a gente não é de ferro. Às vezes a gente tenta 20 vezes um efeito e dá errado 20 vezes. Aí o papel do mestre é falar, opa, eu passei por isso também, ó. Bem por aqui que vai dar certo. Tipo uma jornada do herói. Eu sou aqui o mestre Yoda e você é o Luke Skywalker. Eu não vou lutar lá para você, mas eu tô ali indicando os caminhos, tá? O mestre dos magos. Fazer as perguntas certas talvez seja mais importante do que você me copiar. É eu perguntar as perguntas certas para fazer você olhar sua aquarela e evoluir. Então, vem humildinho, passe humildinho, um pouquinho de cada vez, que você vai muito longe. Eu não sei se você notou, mas sua evolução já é muito grande, desde que você começou até agora. Eu fiquei muito feliz de ver seus 15 abacaxis, porque 50% sou eu, né, como professor. Então, eu passo uma técnica, passo uma sugestão, uma dúvida que eu coloco na sua cabeça para evoluir, e dos meus 50% eu estou dando 250% para vocês atingirem resultados profissionais. Mas os outros 50% é você sentar e fazer 20 abacaxis. Não tem como ser de outra maneira, né? Eu vou aprender e vou pintar um abacaxi. Não, são 20 abacaxis porque você vai notar a sua evolução. Então, quero te dar os parabéns de novo por esse esforço. Não é um esforço, né? Sim, e não é, porque é gostoso também. É muito prazeroso ver o resultado do esforço, né? O ruim é quando a gente se esforça na aquarela e não chega a lugar nenhum. Então, meus parabéns. Agora que eu já falei que eu não sou puxa-saco, não gosto de ficar puxando saco, mas parabéns pelo esforço. Não existe outra maneira de aprender alguma coisa sem se dedicar. Mas Então... a única coisa que eu queria te falar é que a importância, por exemplo, aquela live que você fez ontem com as pinceladas, eu acho que a gente, às vezes, perde a essência muito do que é realmente importante para aprender em aquarela do que ficar fazendo uma pintura e um tutorial. Sim. Porque eu tinha visto a mesma coisa no curso, só que no seu curso, só que eu tinha interpretado de uma outra forma. E aí eu não dei aquela importância de passar na importância da pincelada. E eu passei direto porque eu fui para o tutorial. Sou super honesta, foi isso mesmo. Não o teu tutorial, as lives. E as aulas. Eu passei direto, vi aquele negócio, mas não pratiquei. Super honesta. E aí ontem, eu disse, não, pega o papel, utiliza o Moval. E eu comecei a fazer. E aí, quando eu comecei a usar o pincel, o contrário das certas, isso e aquilo, assim, ai, caraca, é isso o negócio, sabe? E aí você... Então, assim, eu acho que voltar a esta base de entender o que a gente está fazendo, eu achei muito legal a live de ontem. Eu achei muito legal mesmo. Eu achei isso muito importante, entendeu? Saiu uma produção depois daquilo? Saiu. Saiu uma produção no nosso cérebro, a parte toda biomecânica, que parabéns, a sua aula de biomecânica, mas é muito interessante, entendeu? É bom você falar isso. Eu gosto de uma analogia muito grande, muito boa. Eu gosto de contar história, né? Você sabe que eu gosto de contar história.
Pintar aquarela, atingir um resultado profissional na aquarela é como uma arte marcial. O que o aluno quer fazer quando chega lá na academia de karatê no primeiro dia? Ele quer lutar, ele quer dar uns golpes e tal. E o que o mestre faz? Opa, não. Você vai correr 20 minutos, aí você vai fazer alongamento, aí você vai treinar os golpes básicos, que é tal, tal, tal. E aí você vai treinar esses golpes básicos 3 meses, 4 meses, 5 meses. Você não vai lutar com ninguém, você não vai entrar no corpo a corpo ali com ninguém. Você vai treinar o básico. Eu não sou japonês, que são bem disciplinados, né? E eles são mesmo, você tem que fazer e acabou, é o mestre, é o mestre. O aluno de aquarela é a mesma coisa. Ele chega na academia das artes marciais da aquarela, o que ele quer fazer? Ele quer entrar no embate, ele quer pintar uma aquarela enorme, gigante. Eu vou fazer o tutorial ali, porque já sai o resultado. E às vezes ele esquece de treinar o aquecimento, de fazer o golpe básico. E aí, o ponto é, qual a diferença do faixa branca no karatê, que é o cara que está começando, e do faixa preta? Eles fazem coisas diferentes? Não. O faixa preta no karatê, ele domina o básico. Ele sabe todos os movimentos de core. Ele tem a maestria do movimento. E é isso que faz ele atingir a faixa preta no karatê. Não é que ele aprendeu a técnica nova do lifting, do etch on etch. Não. Ele treinou tanto as técnicas básicas que quando ele vai para o campo de batalha ali, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabe reagir aos intempéries da aquarela ali e ele pode ir para um embate mais seguro, mais seguro. Então, nunca menospreze o básico. Dá uma pincelada, dominar as pinceladas, você vai usar o resto da vida. E quanto mais você dominar esse básico, essa pincelada, menos você vai gastar energia tentando consertar uma coisa nessa aquarela lá no fim. Então, ontem eu fui assistir minhas próprias aulas, né? Para fazer a aula de ontem, eu fui ver as aulas do curso. Eu fiquei orgulhoso, falei, poxa, isso aqui é base, é crucial para qualquer pessoa. Todo mundo tinha que fazer essa aula aqui. Eu refiz a minha aula, falei, poxa, é bom racionalizar o que eu faço hoje automaticamente. E aí eu falei ontem durante a live, né? Talvez não faça sucesso essa live, porque ninguém quer aprender a segurar o pincel, a dar uma pincelada. Ai, que o Befremo é idiota, eu sei segurar o pincel. Mas é o básico. E aí eu vou ver um tutorial na internet, eu vejo o artista ensinando a segurar o pincel daquele jeito igual o lápis. Vem fazendo aqui. Poxa, tá, você chega num resultado controlado, mas na sua jornada na aquarela, se você quiser atingir um resultado mais profissional, você vai ter que fazer essa aula, é básico, é o karatê básico, é a aula 1 do karatê. Precisa aprender os golpes, como é que você segura ali seu muchaco, suas ferramentas. Não adianta você querer brigar com todo mundo, lutar no primeiro dia de aula. Então, eu não sou japonês, né, para ser disciplinado assim e brigar com vocês, vai fazer isso, mas sugiro muito que vocês jamais na vida ignorem um básico. Quem domina o básico pinta muito melhor do que qualquer pessoa. É o básico ali, é a base que eu sempre falo para vocês, ela é mais importante do que a firula. Cuidado com a firula demais, porque a firula às vezes é alguém tentando, alguém inseguro tentando te passar uma coisa, o truquezinho da aquarela, né? Joga sal que vai fazer a aquarela perfeita, usa uma esponjinha, isso aí é cosmético. Volta no básico, sempre que você puder, porque o que vai te tornar uma faixa preta na aquarela é dominar esse básico. O resto é criação, é criatividade, é experiência, mas não dá para você fazer um bolo se você não sabe ligar o fogão. Então, não tem como. Eu vou ser mestre cuca, mas eu não sei ligar o fogão. Não adianta. Você precisa ligar o fogão. É o que você falou, né? O paciente precisa andar, precisa o quê? Sentar, saber sentar. Depois ficar de pé. Depois dar um passo. Depois você corre. Agora não dá para você correr se você não sabe sentar. É tipo eu pegar uma criança e falar, corre a maratona aí. Ela acabou de nascer, está engatinhando. Ela não vai conseguir correr uma maratona.
Primeiro ela tem que ficar em pé, depois ela tem que andar. E aí quando ela estiver equilibrada, ela faz qualquer coisa. Ela dança, ela corre, ela pula, mas precisa saber ficar em pé. Então, não ignore o básico. Eu já fui aluno também, eu sei como é. A gente quer mostrar o resultado, né? A gente gosta de ser reconhecido pelo resultado da pintura e a gente esquece que é um processo, não é só o resultado. E eu vejo muita gente caindo nessa cilada, Bino, de eu quero o resultado, mas eu não quero o processo. E aí tá bom, você é um copista, mas você não é um artista da aquarela. Então, faz aulas de pincel, é bestinha, mas ela vai te acompanhar pro resto da vida. É como compreender a esfera, né? É uma esfera, que porcaria de esfera, mas a esfera vai te acompanhar pro resto da vida também. É o básico que dá certo, é a palmeirinha. Tem a como é? Tem a lobo lá e tem a palmeirinha. A palmeirinha que faz o arroz e feijão. E o arroz e feijão dá certo. Muito bom. E aí tem e aí tem as comidas mais complexas, tal, que foie gras lá, fígado de pato, não sei o quê, o caviar, mas o que dá certo é arroz e feijão. Arroz e feijão a gente come todo dia, a gente fica feliz. Então, vem no arroz e feijão, depois você faz os pratos mais complexos, mas saber fazer um arroz e feijão garante que você não vai passar vergonha em lugar nenhum, não vai passar fome em lugar nenhum. Deixa eu ver que horas são. Aí pode fazer mais uma pergunta, a gente finaliza. A gente tem mais um tempinho aqui. Bom, duas coisinhas. Bom, primeiro, eu só queria agradecer as minhas amigas aquarelistas, Pati, Luziane, Sandra, elas estão no seu curso, Cida e Sâmia, que a gente tem um grupinho nosso que a gente troca muito. As aquarelistas, né? E fora também eu gosto muito do pessoal da comunidade também, Befrema Aquarela no Facebook, porque Núbia, Cris, Fátima, Aquarelane, Anne, né? Anne, nossa, isso. Como elas são boas, elas me inspiram muito. Às vezes eu não olho um outro artista, mas eu olho os meus colegas. Porque, por exemplo, quando eu vi a Núbia avançar, o tanto que ela avançou, a Anne recentemente, isso me dá um gás. Sim. No ar, sabe? Isso me dá um orgulho que eu falei assim, gente, eu quero fazer também, entendeu? Isso não me dá, sabe? Me dá muito incentivo. E eu queria agradecer você e também a Lívia. A Lívia. A última perguntinha, assim, então eu posso pegar diretamente do pigmento e botar no molhado. Pode. É o que eu tô fazendo. Mas use com parcimônia, tá? Porque senão isso vira um vício. Tá. Não pode ser um vício. É um recurso. Okay. Não é para começar e terminar da mesma maneira. Tá, em alguns momentos você vai usar isso. Você pode fazer. Na arte tudo se pode. Tudo em excesso e tudo limitado, aí não pode. Você pintar só dessa maneira vira um vício, né? Então, você pode fazer isso, mas não faça só isso. Faça outras maneiras também para a gente incorporar. E cuidado para... eu gostei de uma coisa, só vou fazer dessa maneira. Você gostou de uma coisa, virou um repertório. Mas não se limite por um repertório só, né? Assim. Então você pode fazer sim, mas não é para fazer isso do início ao fim. Assim como não é para pintar no seco do início ao fim. Assim como não é para misturar só tinta no godê do início ao fim. Às vezes você vai misturar em cima da folha. Então, você pode tudo. O ideal é que você teste tudo para isso virar recurso durante sua pintura em aquarela, e pode ficar tranquila que você vai saber o momento certo de usar cada recurso desse. Só não se limite a utilizar uma técnica só. Mas pensa sempre que quando você tira a tinta direto da pastilha para pôr no papel, é a máxima concentração de pigmento. Então ela vai tingir muito, ela vai cobrir muito. Então cuidado com isso, porque senão você vai tender a fazer aquela aquarela que não tem transparência, né? Vai ficar tudo cobertinho, mas tudo se pode na pintura em aquarela, nos momentos certos
e com parcimônia, né? Assim, use com parcimônia e teste outras coisas, tá? Dominou isso, você vai fazer outra coisa. Nunca pare para fazer só, não sente em cima do seu trabalho. Aí, para fechar, eu quero agradecer muito vocês, o carinho de vocês, as aquarelistas lá, amo vocês também, super divertidas. E o ativo maior para mim, lá da comunidade Befremo da Aquarela, é o grupo do Face, porque quando a pessoa é sua amiga e você conhece, né, ali, a evolução dela, ela vira uma inspiração, né? Então você fala, poxa, entrou aqui junto comigo e está fazendo, e eu estou crescendo também. Isso é inspiração, é você se inspirar nos seus amigos. Quando você pega um aquarelista que você não conhece, um grupo que você não conhece ninguém, vira uma competição. Eu vejo muito grupo de aquarela, a pessoa fala assim, comecei a pintar aquarela hoje, aí pinta uma aquarela top. Fala, poxa, eu pinto há 10 anos, eu sei que você não começou a pintar aquarela hoje. Você está falando isso para ganhar confete. E aí vira uma competição, tipo, eu vou falar que eu não sei pintar, mas eu ponho aqui, e aí vão ganhar like, eu vou ser melhor que os outros. O intuito lá da comunidade não é competição, é inspiração, é vocês se inspirarem nas histórias umas das outras, um dos outros. E para mim é o ativo maior. Você ter essas amigas, né, esse grupo, vai fazer você crescer tão rápido, porque vocês estão na mesma jornada ali, né? Quando a gente pega uma pessoa aleatória na internet, a gente não sabe o que aquela pessoa passou, quem ela é, se ela quer se aparecer ou se ela quer me ajudar mesmo. Mas quando você tem amigos na sua jornada, isso faz toda a diferença, fez toda a diferença para mim. Por isso que eu cuido da comunidade lá com todo o meu carinho, estou sempre olhando para ver se não tem ninguém enchendo o saco ou puxando as pessoas para baixo. Nunca aconteceu isso, porque eu acho que o clima é muito bom, né? Então, eu acho que eu ser sincero, eu ser do jeito que eu sou, falar as coisas do jeito que eu falo, é um filtro para eu saber que as pessoas que estão ali, elas compreenderam o que eu penso, o que eu acho, e elas respeitam o meu jeito de ser e respeitam os amigos que estão ali. Então, obrigado por esse feedback, porque é difícil administrar uma comunidade, né? Porque a gente tem pessoas plurais ali, mas eu acho que a arte agrega pessoas com energia muito boa. Então, se eu pudesse escolher a cereja do bolo, para mim é o grupo do Face, que vocês postam lá, ver a evolução de vocês é importante. Então, eu fico muito feliz com esse sentimento que você tem, porque é o mesmo sentimento que eu tenho lá dentro da comunidade. Eu fico feliz mesmo de ver vocês evoluindo. Eu falo que eu quero, daqui a um tempo, eu vou me aposentar. É a Márcia que vai dar aula, não quero dar aula o resto da vida. Vocês podem ajudar outras pessoas porque vocês estão evoluindo. E é essa corrente do bem, né? A gente sempre pode ajudar alguém. E, última coisa, uma cabeça, ela pensa bem. Agora, ela nunca vai pensar melhor do que 10 cabeças. Não existe. Não existe. Você vai ter que viver 10 vidas para você pensar por 10 cabeças. Então, tenham amigos, recado final, tenham amigos aquarelistas, amigas aquarelistas, porque 10 cabeças pensam sempre mais do que uma cabeça. Então, mas amigo, tá? Não é para postar na internet e falar aceito opiniões construtivas. Eu odeio quando vocês fazem isso, porque você fica sujeito a qualquer tipo de crítica, né? Assim, e você nem conhece a pessoa, quando você está pedindo opinião construtiva de alguém que você não conhece, exatamente. Aí você fica magoada porque a pessoa falou uma coisa, ou a pessoa falou uma besteira enorme, e aí você se esforçou e fica para baixo. Então, parem de postar isso aí, aceito críticas construtivas. Crítica construtiva é essa conversa que a gente teve. Eu entendi o que você precisava e, de acordo com minha experiência, a gente trocou ideias, né? Eu não caguei regras sem saber a sua jornada. Então, a dica para quem está começando, a dica para quem tem mais experiência, elas são diferentes. Não dá para eu postar na internet a solução genérica para todo mundo. Então, Márcio, quero agradecer. Eu falo demais, mas já deu uma hora aqui. Quero agradecer muito carinho, a oportunidade de bater esse papo com você. Eu sei que eu ajudo, mas vocês me ajudam muito também, porque para mim é importante lembrar a minha jornada também na aquarela, né? Para mim é muito delicado e gostoso participar da jornada de vocês, assim, é uma responsabilidade muito grande.
Espero ter ajudado aí nas dúvidas. Ajudou. Eu vou fazer mais esses bate-papos que eu gosto muito. Então, ó, te vejo na comunidade. Parabéns pelo abacaxi. Eu gostei muito daquele abacaxi. Eu até comentei lá. Eu não sei se você entendeu o que você fez, mas em algum momento você vai entender que aquela solução sintética que você deu, ela é tão importante quanto acertar uma pintura com um pincelzinho e tal, acertar a textura, porque a gente vê o mundo daquela maneira. A gente vê o mundo sintético, a gente não vê como a foto, né, que é tudo paradinho. Então, parabéns pela conquista e vai dar tudo errado, depois vai dar tudo certo. Fechou? Você quer falar mais alguma coisa? Senão a gente vai se despedindo. Muito obrigada por me trazer o Brasil um pouquinho e aquecer meu coração, porque eu tenho muitos amigos queridos aqui, mas foi muito bom estar em contato com a minha cultura de novo, com as pessoas, com o Brasil, com a cor do Brasil, com os aquarelistas do Brasil, que tem uma cor, tem uma bossa diferente. Muito obrigada. Tamo junto. Ó, e a arte, ela é sempre muito agregadora e ela muda vidas mesmo. A aquarela muda a vida, é a amizade que traz, é a paciência, o senso de capacidade que a gente sente. Então, obrigado mais uma vez, Márcia. A gente se vê aí, por aí, lá na comunidade. Eu vou fazer mais esses bate-papos. Então, fala lá para as aquarelistas que já elas estão por aqui também. Então, né? Beijo. Beijo, Márcia. Até a próxima. Deixa eu tirar. Tchau. Tchau, gente. Gente, esse foi Tirando Dúvidas na Aquarela. A gente fez nosso primeiro programa aqui. A gente vai ter sempre esse programa aqui, esse bate-papo com o aquarelista, ou membros da comunidade ou não. Venham aqui, eu estou organizando os horários, né? Então a gente vai ter os horários, mas eu gosto desse horário cedinho. Eu sei que é cedinho, mas o intuito aqui desse programa é tirar as dúvidas na aquarela e fazer você atingir resultados profissionais na sua pintura. A gente se vê no próximo Tirando Dúvidas na Aquarela. Eu sou o Befremo, artista visual, fundador da comunidade Befremo da Aquarela. Toda semana tem uma aula gratuita de aquarela lá no YouTube. Então, para você participar gratuitamente, faz o curso gratuito, entra no grupo do Telegram. Fechou? Um beijo para você.